Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é a mitologia anticomunista do Thiago Braga. Vamos fazer uma análise crítica do livro do cara. Sim, gente, vocês acham que eu passo só o meu tempo estudando? Estava analisando isso aqui nas últimas semanas também. E obviamente que eu não vou mostrar grandes trechos do livro para não gerar problemas de direitos autorais. O Mitologia Soviética, publicado pela Dialética, em 2025, não é o que a gente poderia chamar de livro acadêmico de história. Ele é mais um livro voltado à divulgação ideológica. É também um livro que cobra do autor para publicar. Basicamente, o prazo de publicação aqui é 60 dias, o que é bem curto quando a gente compara com o mercado tradicional, que vai levar no mínimo 6 meses até 2 anos. E não estou questionando a editora aqui, é a estratégia de negócio deles, mas essa rapidez editorial vai implicar num processo mais rápido de curadoria, uma revisão profunda, múltiplos pareceres, etc. E no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Se a gente olhar aqui na revisão, vai estar escrito responsabilidade do autor. E também o livro, ele vai ser escrito por um youtuber, assim como eu, um youtuber sem formação em história soviética. E tem o prefácio também de um cara que aparentemente nunca escreveu sobre a União Soviética na vida. Estou dizendo aparentemente porque realmente eu não encontrei, talvez tenha, mas não é o que aparece aqui. Então eu vou deixar entre aspas isso aqui. E essa estrutura toda, meus amigos, já vai dar uma condicionada para a gente no que vai vir depois, né? Porque essa ideia dos mitos que o livro propõe desmontar, né? Mito 1, o apoio popular na Revolução Socialista dos Trabalhadores e Camponeses. Vai dizer que isso é diferente. Mito 2 aqui, Guerra Civil, a intervenção capitalista contra a Revolução Socialista. Mito 3, o Pacto Nazi-Soviético, uma falsificação da história. Então, tudo isso aqui, esses mitos aqui, eles vão ser reconstruídos com 3 pilares, cara. E 3 pilares, todos eles, com problemas sérios, tá? Então, um deles vai ser Richard Pipes. E quem era Richard Pipes? Era um historiador americano ligado ao governo Reagan e que a obra é considerada datada desde os anos 90. Então esse vai ser o primeiro pilar. Segundo pilar vai ser o Viktor Surovov. E esse cara é um ex-espião soviético que vai sair do país para trabalhar em outro, e em que a tese ali sobre Stalin foi refutada pelos maiores especialistas militares ali da Frente Oriental. Falaremos mais sobre ele depois também. E também, cara, a gente vai ter aqui citações tiradas do contexto. Isso aqui eu vou jogar para o meio porque vai ser mais importante aqui, que vai ter mais info. Então, assim, aqui vai ser algo tirado de historiadores sérios. Por exemplo, o R.W. Davis e também o Stephen Withcroft, que vão chegar, inclusive, a conclusões diferentes aqui do que o próprio Thiago Braga tá dando para eles. O cara vai dizer coisa que os caras não disseram. E aí, cara, qual que vai ser a tese do Thiago Braga? A tese dele vai ser muito simples, de que tinha ali uma escola revisionista, ou seja, quando um conjunto de historiadores revisa uma explicação histórica dominante. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado quando surgiram ali os arquivos soviéticos dos anos 90. E, cara, isso aqui é um desrespeito com a história soviética que é foda, viu? Porque isso aqui é o que mais distorce o que aconteceu de fato. Porque os arquivos, na verdade, na maioria dos pontos centrais, eles confirmaram as estimativas revisionistas. Então, volta os revisionistas aqui. E eles vão, inclusive, derrubar as estimativas que estavam exageradas ali do Robert Conquest, dos livros aí publicados pelo cara. Também vai bater contra aí com o que o Alexander Solzhenitsyn também falava. Então, meus amigos, a coisa aqui hoje vai ser tensa. Vou começar falando um pouquinho mais da editora, vou falar do Thiago Braga, vou falar sobre os 3 pilares falhos aqui no detalhe e demonstrar todos os erros factuais do livro do Thiago Braga. E no fim a gente vai entender então os erros do livro, e o objetivo com esse vídeo é fazer memória, cara. Fazer memória aos milhares de soviéticos, aos milhares de europeus que viveram e morreram dentro desse processo histórico. E isso não deveria ser uma brincadeirinha de engajamento na internet. E quero aproveitar para agradecer os membros aqui do canal. Como você sabe, o apoio de vocês é fundamental. E se você quer receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos também e receber vídeos exclusivos, inclusive cursos com as bases filosóficas do canal, clica no botãozinho abaixo do vídeo e torne-se membro você também. Começa com 5 por mês. Mas caso você não possa se inscrever,
inscrever, tá tudo certo também. Só deixa o joinha porque isso ajuda a levar a realidade para mais pessoas e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos continuar aqui. Então vamos lá, gente, começando aí com o Richard Pipes. Ele vai ser a coluna principal do livro e basicamente utilizar ele como coluna principal de um livro que foi publicado em 2025 é mais ou menos como utilizar aqui o Ernst Haeckel quando a gente está falando de um manual de biologia hoje. Então assim, tô falando mal do cara? Não tô. Ele ajudou a espalhar ali o darwinismo, tentou também organizar a árvore da vida. Só que ele vai ter várias ideias que hoje são consideradas erradas. Ele falava que o embrião passava por fases ali. Ele passava de peixe para réptil, etc. E isso não acontece. Isso foi comprovado como algo errado. Então tudo isso para dizer que o Pipes não é uma referência de peso quando a gente fala sobre historiografia soviética acadêmica nos dias de hoje. O cara ficou para trás. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria. E que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui, no caso Stephen Kotkin é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai ser historiador russo também, e o Jochen Hellbeck também, especializado na Rússia moderna, na União Soviética, na história da Segunda Guerra Mundial, etc. Cara, e basicamente aqui eu estou no site da CIA, cia.gov, para demonstrar para vocês que a vida do Richard Pipes é inseparável da obra dele, porque em 76 ele chefiou aqui o Team B da CIA, que é basicamente um painel contestado internamente por eles que estava prevendo ali uma expansão soviética que nunca aconteceu. E aí, cara, entre 81 e 82 ele foi diretor aqui de assuntos soviéticos da Europa Oriental e assuntos soviéticos no Conselho de Segurança Nacional. E isso aqui vai ser da era Reagan, né? Que foi um presidente muito bom para os americanos, como vocês já sabem. No caso, para quem era mais rico ali nos Estados Unidos, a vida melhorou. Para quem não era, piorou. E ele vai integrar aqui o Committee on the Present Danger, ou seja, Comitê sobre o Perigo Atual. Então, basicamente, o cara ele era um anticomunista implacável. E isso vai definir o cara. Ele vai ser um propagandista, ele não vai ser um historiador. E traduzindo aqui para vocês, o Pedro Keynes aqui, que é ex-aluno de doutorado de Pipes, ele vai argumentar que o Pipes abordou a história soviética como promotor, com a intenção única de provar a intenção criminosa do réu, com exclusão de qualquer outra coisa. E vai descrever Pipes como um pesquisador de grande reputação, mas uma visão apaixonada anticomunista, que ficou estranho na tradução, que é Anti-Communist Views, né? Outro aqui, Alexandre Rabinowitz, ele vai escrever que sempre que um documento podia servir a cruzada de longa data de Pipes para demonizar o Lenin, ele vai comentar de forma mais longa sobre aquilo. Mas se tinha uma leitura ali menos negativa, o cara vai ignorar sem comentários. E a Sheila Fitzpatrick também vai falar no London Review of Books. Ela vai falar assim, o trabalho dos revisionistas de 1917 era solidamente pesquisado, geralmente com informação dos arquivos soviéticos, do quais eles tiveram acesso graças aos recém-estabelecidos intercâmbios oficiais de estudantes entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Em grande parte, a comunidade acadêmica levava isso com autoestima, mas o Pipes via isso na prática como patetas soviéticos e desprezava tanto o trabalho deles que, desafiando as convenções acadêmicas, ele se recusou até mesmo a reconhecer sua existência em sua biografia. Outro aqui, Robert Service, do London Review of Books também, vai falar que o livro do Richard Pipes partia da sabedoria convencional americana sobre a Revolução Russa, partindo ali dos anos 50 e 60. Ou seja, em 1991, isso já estava bem datado. E pior, cara, o problema mais fundo do cara nem é esse. O problema do cara era metodológico mesmo, porque o Pipes trabalha com o que a gente chama de essencialismo cultural russo. E o que é essencialismo cultural russo? É uma ideia de que a Rússia ela está condenada a ser governada de forma autoritária, devido ao seu patrimonialismo despótico, ou seja, quando o poder político funciona como propriedade ali do governante, e ele vai exercer esse poder sempre de forma autoritária. Pode ser por czar, pode ser por comissários. Mas o historiador Laster Lee, ele vai desmontar essa tese, e ele vai desmontar nesse livro aqui, Lenin Rediscovered What Is to Be Done, in Context. E no livro dele vai mostrar que a leitura padrão ali do O que fazer do Lenin, que foi uma leitura que foi compartilhada pelo Pipes entre outros autores, essa galera toda leu o texto fora do contexto em que ele foi escrito. Então essa ideia do que fazer do Lenin ali, os caras falavam que era um negócio ali meio elitista. Os caras lá em cima na Torre de Marfim e o pessoal lá embaixo, os trabalhadores aqui embaixo. Mas no livro do Lenin não era isso. A teoria
teoria do Lenin era uma fusão de socialismo e movimento operário. Ele estava pressupondo trabalhadores racionais, curiosos, poderosos também. Então, bem oposto do que os caras estavam interpretando. Então, assim, cara, um livro que usa o Pipes como autoridade em 2025, ele está basicamente ignorando 30 anos de revisões acadêmicas documentadas. E assim, ó, eu sou um merda, tá? Não sou historiador de porra nenhuma. Mas se um cara se considera historiador, é tipo eu falar que sou especialista em basquete e conhecer o Chicago Bulls de 97. E aí, cara, voltando para a tese do livro do cara, né? De que a escola revisionista foi derrotada pelos arquivos. É isso que o nosso brother Thiago Braga vai dizer. E, cara, infelizmente essa tese, ela tá errada no ponto mais importante dela. A tese que dá sustentação para todo o livro. E aí, quando esses arquivos do partido, do Estado, da NKNV foram abertos, que a gente está vendo aqui no caso da NKNV, nós vamos ter trabalhos pioneiros aí. Tanto do J. Art Getty, tanto também do Victor Zemskov e também do Gable Rittelsporn. E isso foi publicado no American Historical Review 98, em outubro de 93, e vai registrar algumas informações bem importantes com base nos documentos originais. Então a gente vai ter mortes registradas no Gulag entre 1934 e 1953 de 1.053.829 pessoas que morreram nos campos soviéticos. Isso aqui sem incluir as colônias de trabalho, tá? Execuções entre 1921 e 1953. Números oficiais 799.455 execuções. E isso vai estar concentrado no Grande Terror de 1937 e 38. E claro, gente, esses números são gigantescos. Só que isso vai quebrar aquelas estimativas altas lá do Conquest, ou também do Solzhenitsyn, que chegava ali a dezenas de milhões só no Gulag. E perceba que o livro O Grande Terror do Robert Conquest, que foi lançado em 68, ele mesmo vai dizer depois em 97. E tá aqui, ó, em 97 ele vai dizer: nós estamos todos inclinados a aceitar os totais de Zemskov. E o R.W. Davis, ele vai dizer em 95 também, na New Left Review, que as estimativas inflacionadas do Conquest do Stephen Cohen também, eles têm menos desculpa hoje considerando as informações que hoje tem disponíveis. E no Road to Terror, que foi lançado em 99, o J. Art Getty, que eu tinha comentado antes, eles publicaram cerca de 200 documentos arquivísticos ali mostrando que o terror tinha dinâmicas caóticas e tinha muita pressão burocrática assim. E eles vão confirmar com as fontes primárias as teses que os revisionistas já defendiam desde 1985 sem acesso àqueles arquivos. Então, assim, a ideologia do Stalin teve problemas? Com certeza teve. Mas é muito diferente de colocar a tese aqui do Pipes, né? Daquela ditadura totalitária temporal. E os argumentos do cara eram bem borrados. Então, o que o Braga tá fazendo é pegar uma narrativa de divulgação popular e apresentar isso como se fosse o estado da arte acadêmico ali. E como a gente entendeu, não é bem isso que está acontecendo. Agora vamos aqui para o Viktor Suvorov. E o Thiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica, porque ele vai usar como núcleo a tese do livro Icebreaker, que era a ideia de que o Stalin planejava atacar o Hitler em julho de 41, e aí a Operação Barbarossa se tornou ali um ataque preventivo. E essa é uma tese rejeitada por praticamente toda a historiografia acadêmica que é especializada em história militar da Frente Oriental. E esse é um cara que, como eu falei um pouco antes, ele é ex-oficial ali do GRU soviético, vai sair fora lá em 78. É um cara que não tem formação acadêmica. A historiadora Cynthia Roberts vai dizer que não tem uma base de evidência nenhuma. O David Glantz aqui, que podemos considerar como o principal historiador militar ocidental do Exército Vermelho, ganhou aqui o Pritzker de Literatura do Museu e Biblioteca Militar por sua trajetória na escrita sobre temas militares. Ele vai demonstrar no seu livro aqui Stumbling Colossus, que é um livro de 98 e ele vai usar os arquivos também, ele vai demonstrar que o Exército Vermelho em 41 estava mal treinado, estava equipado também de forma inadequada, estava mal organizado também. E as grandes purgas, que foi aquele período de repressão política do Stalin, entre 37 e 38 tinham eliminado cerca de 40 mil oficiais. Isso tinha destruído o alto comando também. E o Glantz vai dizer que tanto o Hitler quanto o Stalin, eles sabiam disso. Outro livro aqui, Grand Illusion, que foi lançado também em 99, vai analisar arquivos russos, arquivos iugoslavos, arquivos britânicos, arquivos suecos, arquivos franceses, arquivos americanos. Tudo isso para mostrar que o Stalin, ele queria adiar a guerra até 1942-43 e que a paranoia do Stalin, inclusive, estava voltada para Londres e não para Berlim. E vários críticos do Suvorov, eles vão dizer aqui, toda essa galera, eles vão concordar que a maior fraqueza do Suvorov
Sovov é que o autor não revela suas fontes, ele confia em evidências circunstanciais. E outro autor, o Geoffrey Roberts, ele vai apontar o problema mais sério aqui, que a tese tem a origem ali na propaganda nazista. Foi o discurso do Goebbels ali em 22 de julho de 41, e que vai justificar a Barbarossa para o mundo. Então eles primeiro vão formular essa ideia de ataque preventivo contra uma ameaça soviética. E essa ideia vai ressurgir nos anos 80 através de alguns autores e também de Joachim Hoffmann aqui, que é um historiador militar alemão, que podemos chamar de um cara controverso. Vai reduzir ou relativizar os crimes soviéticos versus os crimes alemães, vai trabalhar numa tese de extermínio soviética ali, e isso vai continuar subindo, até chegar no Institute for Historical Review aqui, que é uma organização negacionista do Holocausto. Tem também aqui o Antelope Hill, que é uma editora neonazista. Então, basicamente, usar a argumentação desse cara aqui, do Viktor Suvorov, sem refutar isso de forma adequada, basicamente é reproduzir em português uma cadeia de argumentos que tem uma origem declarada na propaganda do Goebbels. Então, podemos chamar que é uma situação muito complicada. E o Braga vai usar esse cara aqui, o Dmitry Volkogonov. Essa vai ser a fonte principal dele para afirmar que o Lenin foi financiado e foi controlado pelos alemães. E aqui o problema, na verdade, é duplo, porque o Volkogonov ele é datado, ele é distorcido também. E o Volkogonov foi general stalinista ali que se converteu para o anticomunismo quando ele se tornou assessor do Boris Yeltsin. E esse cara ele teve acesso a cerca de 3.700 documentos dos arquivos soviéticos. Então ele tem uma contribuição real mesmo. Só que vários autores, inclusive o Paul Siegel aqui, eles vão examinar as alegações centrais do Volkogonov, tanto Lenin como o agente alemão, a Revolução de Outubro ali também foi um golpe menor, ou seja, não foi uma revolução popular ampla, mas foi conduzida ali por um grupo pequeno. E aí os autores vão concluir que as acusações do Volkogonov não se sustentam nem na própria documentação que ele está citando ali. Só que essa explicação para o ouro alemão está em outro lugar. Está aqui no Bolsheviks German Gold Revisited, em que eles vão analisar 66 telegramas interceptados pela inteligência francesa e eles vão demonstrar que o fluxo do dinheiro vinha aqui de Petrogrado e partia daqui para Estocolmo, aqui na Suécia, e não o contrário. Isso aqui era um comércio farmacêutico legítimo e não um canal para financiar o Lenin com marcos alemães. Então, basicamente, nenhum dinheiro alemão rodou por essa rota Helphand que a gente chama, que foi presumida ali em 1917, aquele apoio alemão para a Rússia revolucionária de 1917. E aí vão ter os famosos Sisson Documents, os papéis Sisson. Isso vai ser uma propaganda ali sobre o Lenin agente alemão, e isso foi identificado como falsificação pelo George F. Kennan. É uma análise de 70 anos aí que nunca foi contestada com sucesso. Então, assim, dizer que a Alemanha gastou um dinheiro com propaganda anti-guerra na Rússia, isso é um fato estabelecido. Que eles ajudaram também o Lenin a voltar aqui no trenzinho. Nossa, não estou sabendo desenhar trem, vou fazer só o vagão do trem, que é quadrado, mais fácil. Mas fazer ali o Lenin voltar da Suíça para a Rússia também é algo estabelecido. Só que pular disso para dizer que os bolcheviques foram todos comprados pelo Kaiser e agiram como agentes alemães é basicamente uma acusação desacreditada há 7 fucking décadas. E o livro do Thiago Braga não vai fazer essa distinção. Então tá, gente, conseguimos entender um pouco aqui sobre o Richard Pipes, o Viktor Suvorov também, e agora nós vamos começar a entrar nos mitos aqui. Então, primeiro mito, o apoio popular na Revolução Socialista dos Trabalhadores e Camponeses. E essa ideia de que a Revolução de Outubro foi um golpe sem apoio popular, isso existe, mas não é o consenso. Hoje, quando a gente fala sobre historiografia internacional, essa visão ela é menor. Inclusive, nesse livro do historiador Alexander Rabinowitz, The Bolsheviks Come to Power, que é um livro de 76, ele começou o livro tentando provar que ali tinha sido um golpe. E ele, inclusive, cresceu numa família anti-bolchevique e ele ouvia histórias ali contra Lenin desde criança. Tudo ligado ali ao Alexander Kerensky. E o Kerensky é quem liderou o país antes dos bolcheviques tomarem o poder. Então, o cara tinha tudo para estar do outro lado da coisa. Mas quando ele pesquisou os documentos da época, como por exemplo as atas dos soviéticos e as reuniões do partido, ele chegou numa conclusão oposta. E segundo Rabinowitz, o programa bolchevique ali de paz, pão e terra tinha um apoio popular massivo. O partido também de 1917 era flexível, era aberto, ele respondia às bases, não era um grupo fechado ali, um grupo conspiratório, como muitas vezes o pessoal vai imaginar. Outros historiadores também vão chegar nas mesmas conclusões analisando ali diferentes fontes. O Stephen A.
Smith em Red Petrograd, de 83, ele vai chegar na mesma conclusão. Livro premiado pelo Alexander Nobel Prize. A Diane P. Coyne aqui também, Moscow Workers and the 1917 Revolution, livro de 81. David Medal também, Ideologia sobre os Operários de Petrogrado. E também o Mark D. Steinberg, no The Russian Revolution, de 1905 a 1921. Vai sair pela Oxford Histories em 2017. Todos esses historiadores estudando documentos da época vão apontar para a mesma direção, que havia apoio real aos bolcheviques em 1917. Então deixei aqui, o mito 1, que o Tiago Braga diz: a Revolução de Outubro foi um golpe bolchevique financiado pela Alemanha, sem apoio popular real, imposto por uma minoria armada sobre um povo que não queria. Então não tinha apoio do povo russo. E esse argumento vai se basear em duas fontes principais. E perceba aqui em cima, fontes com agenda política e sem arquivo, ou seja, distanciado das fontes históricas originais. E aqui para a direita a gente vai ter pesquisa de arquivo. Então esse argumento de que não teve apoio do povo russo vai se apoiar em duas fontes principais. Lembra do Richard Pipes, né? Richard Pipes aqui, consultor NSC Reagan, e o Volkogonov também, que eu já comentei também que era o ex-general anticomunista. Então Richard Pipes vai fornecer a tese e o Volkogonov vai mostrar o mecanismo ali. Isso no livro do Tiago Braga, né? Só que o problema é que dentro da historiografia internacional, essas fontes aqui, essas duas, são as fontes mais ideologicamente carregadas que você poderia usar para explicar 1917. Porque Richard Pipes, ele não chegou à ideia de que outubro foi um golpe depois dele pesquisar. Ele já partiu dessa ideia desde o início, né? Como eu falei, o Pipes foi consultor do Conselho de Segurança Nacional do governo Reagan nos anos 80, ou seja, ele trabalhou para o governo dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, e aí nesse contexto defender que a Revolução Russa era ilegítima tinha um valor político direto pro cara, né? Ele não vai falar diferente ali no meio dos amigos dele. E isso aqui vai ser a principal prova do Tiago Braga, de que no movimento teria ali apoio de no máximo 5% dos trabalhadores e soldados. Esse argumento vem do Pipes, mas esse número não tem base em arquivo nenhum, não vem de um dado primário, um dado histórico primário. Então, uma estimativa ali meio retórica, assim, feita por um consultor de governo americano e tratada como se fosse um dado histórico. E isso, quando historiografia acadêmica, eles passaram a atuar com dados reais. E as conclusões foram diferentes. O Alexander Rabinowitz aqui, por exemplo, ele não era simpatizante dos bolcheviques, como eu falei, mas ele encontrou o oposto, como eu disse ali para vocês. Em setembro de 17, os bolcheviques tinham maioria no soviético de Petrogrado, tinham maioria no de Moscou também. No momento da tomada do poder, eles eram maioria clara junto com os socialistas revolucionários de esquerda também. E o programa deles, que era Paz, Pão e Terra, tinha um apoio popular documentado. Isso não é interpretação, são registros da época. E aí o que o Tiago Braga vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, vai colocar como base da argumentação dele, e ele vai começar a pegar autores sérios para fazer uma espécie de cherry picking bizarro aqui. Ou seja, ele vai pegar um argumento de uma autora consagrada, que é a Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma das mais citadas no livro dele, inclusive, e vai pegar uma afirmação aqui e ali, mas ele vai esconder a conclusão da Sheila Fitzpatrick, que vai ser uma conclusão completamente diferente do Tiago Braga, porque a Fitzpatrick vai dizer assim, que teve apoio para os bolcheviques, mas depois teve um desgaste, mas o livro vai transformar que teve desgaste desde o começo, e que nunca teve apoio, ou seja, vai distorcer o que a Sheila Fitzpatrick falou, e isso vai acontecer com outros autores citados também. Vai ter citação do Orlando Figes, que teve confiabilidade contestada, o Bovkin aqui vai ser usado só para colocar o terror, vai ignorar a análise ali da crise czarista pré-existente. O Stephen Smith, ele documenta apoio operário real em outubro, mas ele é citado ali para dizer o oposto. E o Máximo Gorky aqui também vai ter uma crítica real a Lenin em 2017, mas vai omitir que ele depois apoiou o regime. E essas duas fontes em verdinhas vão ser totalmente ignoradas, nem vão existir no livro, que são as fontes mais confiáveis. Então o resultado é um mito aqui apresentado como aparência de consenso historiográfico, quando na verdade ele foi construído, a tese foi construída com o que tinha de mais distante aqui de uma pesquisa de arquivo. Então fechamos o mito 1, vamos aqui para o mito 2. Guerra Civil, a intervenção capitalista contra a Revolução Socialista. E a ideia de que a intervenção estrangeira na Guerra Civil Russa foi algo marginal até tem um fundo de verdade, mas dizer isso de forma absoluta também distorce o que aconteceu, porque na prática a intervenção envolveu pelo menos 10 potências. E na introdução do livro, Tiago Braga vai dizer que a Guerra Civil foi causada principalmente pelos bolcheviques e que a intervenção capitalista foi usada para eles para desviar a culpa. E ele fala que a mitologia soviética dá um peso gigantesco ali para o imperialismo ocidental. Mas a gente pode ver aqui, ó, 180 mil tropas
tropas aliadas de pelo menos 16 países, entre vários deles potências. E aqui no warhistory.org, a gente vai ver que tinha 70 mil japoneses ali, 60 mil franceses, tinha cerca de 40 mil pessoas no Reino Unido também, 13 mil dos Estados Unidos, cerca de 23 mil pessoas da Grécia também, tinha Canadá, tinha Itália, tinha Sérvia, tinha Romênia, tinha toda a galera ali da Tchecoslováquia também, pelo menos 40 mil homens. Ou seja, não foi algo pequeno, né? E não só isso, tinha muito apoio material também. O Reino Unido sozinho forneceu armas e tropas no valor de 100 milhões de libras. Isso para equipar 200 mil soldados em 1919. Estados Unidos também liberou 50 milhões de dólares em créditos. E do lado político também tinha um posicionamento claro. O Woodrow Wilson aqui precisou disfarçar publicamente ali sua posição, mas na prática o anticomunismo virou o principal motor da política dos Estados Unidos na Rússia em 1919. Só que mesmo considerando esses números, não foi uma cruzada unificada ali, não estava todo mundo junto. Os próprios países estavam discordando entre eles. E o Ivan Mosley aqui ele vai dizer que a intervenção não foi insignificante, mas também não foi decisiva naquele resultado militar da guerra. E dentro do governo britânico, por exemplo, ele vai apontar que tinha divisão. Winston Churchill ali pro lado do Reino Unido defendia uma intervenção mais forte. Só que o primeiro-ministro, que era o Lloyd George, ele era mais cauteloso. Então é por isso que aquela época ficou conhecida aí como uma espécie de diplomacia do caos. Então hoje o que a maioria dos historiadores respeitados concordam é o seguinte, que militarmente a intervenção teve um papel secundário, mas na prática teve um impacto importante sim, porque ela ajudou a equipar os exércitos contrários aos bolcheviques, reforçou também aquela ideia de que a Rússia estava sendo cercada ali por potências capitalistas, e também vai influenciar a política externa soviética por décadas, porque eles vão ficar com medo constante desse tipo de cerco. E agora vamos analisar a confiabilidade dos autores considerando o mito 2. Então a guerra foi causada pelos bolcheviques e a intervenção capitalista estrangeira foi apenas pretexto para desviar a culpa pelo caos que o próprio regime criou. Então coloquei aqui de volta a agenda política sem arquivo e o que tem pesquisa de arquivo é mais confiável aqui na direita. Então ele está dizendo basicamente, a guerra civil russa não foi causada pela intervenção estrangeira. Isso seria propaganda soviética para tirar a culpa deles. E segundo o livro do Tiago Braga, a guerra civil foi causada pelos próprios bolcheviques, pela violência dos caras, pela ideologia deles, pelas decisões ruins que eles tomaram. E tem um ponto de verdade nisso, os bolcheviques foram violentos sim, porque eles dissolveram a Assembleia Constituinte, eles fecharam jornais, eles atacaram aliados, eles criaram ali a Tcheca também, que é a primeira polícia secreta do governo bolchevique depois da Revolução de 17, que perseguia os opositores políticos, prendia suspeitos em julgamento formal algumas vezes também. Só que o problema aqui não é esse, né? O problema é o que o livro está deixando de fora, porque o que ele deixa de fora muda completamente a explicação. Porque o primeiro passo do livro é escolher quando a Guerra Civil começa, porque o Pipes vai dizer aqui que começa em dezembro de 17. O Volkogonov vai dizer ali que o Lenin já queria a Guerra Civil desde 1914 aqui. E aí, a partir disso, o livro vai montar uma lógica, que a guerra começou antes da intervenção estrangeira. Então, a intervenção não causou a guerra. Quem causou a guerra foram os bolcheviques. E isso, até olhando de fora, parece coerente. Só que tem um problema bem sério de método. Porque o Pipes, como a gente já falou, o cara não é neutro, né? Ele já parte daquela ideia de que outubro foi um golpe. E aí, essa datação vai ajudar na argumentação dele. Só que o próprio livro do Braga vai citar outro historiador importante, que é o Mosley. Só que o Mosley não coloca o início da guerra em 1917, ele vai colocar a escalada real a partir de junho de 1918. E essa diferença de um ano e pouco parece pouca coisa, mas essa diferença muda muito, porque é justamente em 1918 que a Legião Tcheca vai se levantar, aquelas que eu mostrei ali com aqueles números, e as potências estrangeiras vão começar a intervir de forma mais forte também, e aí o conflito vira uma guerra civil em escala nacional. Ou seja, o livro está escolhendo a própria data em que ajuda no seu argumento, e ignora a data que complica o argumento, que é justamente de um autor mais consolidado, né? E não esses dois patetas aqui. E mesmo quando essa outra data vem de um autor mais consolidado que ele mesmo usa no livro dele. Então isso aqui é uma coisa muito chata, né? Muito complicada. E ao mesmo tempo vão ter autores consolidados que vão ser completamente ignorados aqui. O Peter Hawkins, o Bruce Lincoln, todos são ignorados aqui. E esses vão ter os usos seletivos, naquela coisa do cherry picking para sustentar esses argumentos desses caras aqui. Vai ter uma citação do Yakovlev também, que vai ser o ex-chefe de propaganda do PCOS, o Partido Comunista da União Soviética, com memórias políticas ali, não vai ser uma pesquisa. Então, mais uma vez, teses embasadas com bases muito ruins. E aqui a gente começa a ver esse enviesamento ideológico tentando trazer
fazer uma afirmação sempre, uma espécie de falsificação da história. Desculpa dizer, Thiago Braga, se você estiver assistindo isso aqui, mas esse mito 2 junto com o mito 1, a gente demonstra aqui uma falsificação histórica. E agora a gente chega aqui no mito 3, o Pacto Nazi-Soviético, uma falsificação da história. Então no livro, Thiago Braga vai usar como base o historiador ali, o Roger Moorhouse. É um cara que escreve bem, é um cara que é acessível, mas ele trabalha mais com divulgação do que com pesquisa profunda em arquivo. E o problema é que vários historiadores criticam isso, o principal deles é o Geoffrey Roberts. Ele vai dizer que o Moorhouse praticamente não usa documento russo, e ele vai fazer isso mesmo existindo muita coisa disponível hoje. Imagina, cara, você fazer livro falando sobre a Rússia sem saber ler russo. É uma doideira, né? E aí quando você olha os estudos acadêmicos mais sólidos, como o do próprio Geoffrey Roberts, também o Gabriel Gordetsky, também o Silvio Pons da Itália e o Michael Jabara Carli, vai aparecer um quadro bem mais complexo aqui. E a conclusão geral desses autores é que o Pacto de 1939 não foi uma afinidade ideológica entre nazismo e comunismo, foi um cálculo político. E esse cálculo, como vai dizer no livro do Michael Jabara, veio depois de um fracasso grande ali. Aquelas negociações entre a União Soviética, França e Reino Unido, porque essas negociações não avançaram, e não avançaram em grande parte por desconfiança e também por aquele anticomunismo forte dos governos ocidentais. E um caso importante é o das negociações com a Alemanha em 1940, porque em 1940 o Ribbentrop ele propôs um acordo entre 4 países, Alemanha, Itália, Japão e também a União Soviética. E o Vyacheslav Molotov foi para Berlim negociar em 1940, ali em novembro, e no finalzinho de novembro Stalin vai responder com uma contraproposta. E essa proposta soviética tinha pontos bem concretos ali. Por exemplo, a retirada das tropas alemãs da Finlândia. Tinha também a inclusão da Bulgária naquela área de influência soviética. Também tinha a ideia de bases militares nos estreitos ali naquela região estratégica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E tinha uma ideia de reconhecimento da influência soviética também em direção aqui ao Cáucaso e o Golfo Pérsico. Então teve uma tentativa real de se chegar em um acordo. Não era um teatrinho ali. Só que a coisa não vai andar por um motivo muito simples. Os interesses batiam de frente, porque para a Alemanha, a Bulgária aqui os estreitos, eles eram áreas estratégicas para a guerra, e isso estava sendo planejado inclusive contra a própria União Soviética aqui, e é por isso que o Hitler considerou as exigências inaceitáveis, simplesmente nem vai responder, e por isso que logo um mês depois, ali em dezembro de 1940, ele vai assinar uma ordem de invasão à União Soviética, que é justamente a Operação Barbarossa que eu já falei antes. Então assim, o que dá para dizer com precisão com tudo isso? Que sim, teve uma tentativa soviética de entrar em acordo com a Alemanha, com a Itália, com o Japão, mas isso tinha condições bem específicas, isso foi recusado pela Alemanha. E aí por isso dizer que o Stalin tentou entrar no eixo, porra, aí fica difícil, né? Isso só faz sentido se vier com essa explicação completa, porque sem isso a interpretação vira outra coisa. Parece que tinha afinidade ideológica ali, o pessoal era amigão, afinidade ideológica entre nazismo e comunismo, que é o que o texto do Thiago Braga está buscando trazer ali, mas não é isso que os documentos mostram. E vamos dar uma olhada agora na análise de autores do mito 3. E como a gente viu, o mito 3 ele é diferente dos anteriores, né? Porque no mito 1 e 2 a gente viu que o problema era ali o uso das fontes fracas, né? Tanto no 2 quanto no 1 aqui também. Tudo isso para sustentar uma tese que não é consenso na historiografia. Só que aqui é diferente, porque o fato central é real, ele aconteceu, né? O pacto Molotov-Ribbentrop aconteceu de verdade. Os protocolos secretos existiram também. O Stalin e o Hitler dividiram a Polônia. O Stalin chegou a mandar suas condições ali. Inclusive, a União Soviética escondeu isso por décadas. Tudo isso é documentado. Então, o problema aqui não é que o livro mente. O problema aqui é outro, né? Ele está contando só metade da história. Ele vai contar só o que é conveniente. E ele vai apresentar essa metade como se a metade fosse a coisa toda. E aí, para contar essa metade, ele vai usar fontes que precisam de contexto. Só que esse contexto não aparece. E as fontes principais vão ser o Donald Wasson e também o Raymond Sontag. E os dois publicaram em 48, por isso que eu deixei a data aqui, porque esse detalhe importa. Porque 1948 é o início da Guerra Fria de fato. É o ano do Plano Marshall também. É o ano do bloqueio de Berlim. É o ano também da política de contenção dos Estados Unidos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é um momento de confronto direto com a União Soviética. E os dois trabalhos, tanto um quanto o outro aqui, eles não vieram de universidades. Se a gente olhar aqui, por exemplo, Nazi Soviética
Soviet Relations, de 1939 a 1941, publicado aqui pelo Sontag, qual que vai ser o publisher aqui? Vai ser o Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Watson aqui também vai fazer panfleto do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Vai ser publicado como propaganda de Guerra Fria e não é uma historiografia. E o livro do Sontag, inclusive, é uma coletânea de documentos alemães capturados na guerra. Só que esses documentos foram selecionados pelo governo americano. E o objetivo era mostrar a cooperação entre nazistas e soviéticos, naquele momento em que os Estados Unidos precisavam isolar a União Soviética. E o texto do Watson é ainda mais direto. É um panfleto político, uma resposta a um panfleto soviético ali da época. Era, na verdade, propaganda respondendo propaganda. E assim, o problema não é usar esses materiais têm valor. Só que o problema é tratar isso como se fosse pesquisa histórica independente. E não é, né? São documentos que foram selecionados dentro de um contexto político bem específico. Isso não quer dizer que os fatos ali dentro são falsos, mas quer dizer que a escolha desses fatos foi feita com um objetivo. E ignorar isso cria um problema de método muito grave. E aí vai ter aquela coisa de sempre, né? Algumas citações ali, Geoffrey Roberts com contexto geopolítico apagado, aqui algumas fontes sólidas que foram realmente citadas no livro dele, o Klevniuk, por exemplo, e aqui outras fontes super importantes que foram totalmente ignoradas no livro dele, e também mais próximas das pesquisas de arquivo originais. E o M.J. Cary documentou negociações falhas ali na União Soviética e Ocidente, explica, né, o contexto ali do pacto, etc. E também tem o Timothy Snyder aqui com o arquivo polonês, documentando as consequências humanas ali do pacto com rigor ali de fontes primárias. E aí a gente vai chegar no ponto mais problemático do livro aqui, que é a relação do Holodomor, porque aqui vai ter uso de fonte errada mesmo, porque o Robert William Davis e o Stephen George Wethcroft, eles vão estudar a fome soviética aqui no livro The Years of Hunger, né, os anos da fome, e a conclusão deles vai ser muito clara. Eles não vão dizer que Stalin planejou a fome, mas também não vão inocentar o governo. A conclusão deles está aqui: nós não absolvemos Stalin da responsabilidade pela fome. Suas políticas em relação aos camponeses foram implacáveis e brutais, mas a história que emerge desse livro é de uma liderança soviética que lutava contra uma crise de fome causada, em parte, por suas políticas equivocadas, mas que foram inesperadas e indesejáveis. O contexto da fome não se resume ao fato de que as políticas agrícolas soviéticas derivavam de uma ideologia bolchevique, embora a ideologia tenha desempenhado um papel importante. O contexto da fome não se resume ao fato de que as políticas agrícolas soviéticas elas derivavam da ideologia bolchevique, apesar de elas terem ali uma parte nisso. Esse background da fome aqui, eles foram também moldados pelo passado pré-revolucionário da Rússia, as experiências com a guerra civil, a conjuntura internacional, as circunstâncias intransigentes da geografia e também do clima, e também pelo modus operandi do sistema soviético que foi estabelecido pelo Stalin. Eles foram formulados por homens com pouca educação formal e um conhecimento limitado em agricultura. E, acima de tudo, eles foram uma consequência de decisões para industrializar o campo agrário em ritmo acelerado. Ou seja, não tem evidência de um plano inicial para matar a pessoa de fome. E aqui a gente vai ver, ó, estimativa baixa 4,6 milhões, a estimativa deles, depois de algumas correções, vai ser 5,7 milhões. E entendendo a conclusão deles e, ao mesmo tempo, usar esses mesmos autores para dizer que o Stalin planejou a fome, é distorcer o que os caras escreveram. Só que o historiador André Graziosi, inclusive o Thiago Braga vai agradecer no livro ali, ele vai ter uma leitura diferente, mas que também vai ser mais complexa do que costuma parecer. Porque, segundo ele aqui, no começo a fome não foi planejada. Mas depois ali do fim de 32, ela passa a ser usada politicamente, principalmente ali contra a Ucrânia. E isso vão aparecer em medidas concretas, como por exemplo o decreto aqui de 22 de janeiro de 1933, que é um decreto que vai impedir camponeses de sair ali das regiões afetadas. Vai ter também a manutenção da exportação de grãos mesmo durante a crise, também vai ter uma repressão política na Ucrânia e até a reversão de políticas ali de valorização cultural ucraniana também. Então esse conjunto aqui para o Graziosi marca uma virada, que a fome deixa de ser só uma consequência das políticas econômicas e agora passa a ser usada como instrumento político. E a mortalidade rural na Ucrânia foi de 4 a 6 vezes maior ali do que na Rússia, isso em 1933. Então percebam que temos posições diferentes, né? Um que é ali a fome desde o início, tem a fome causada por políticas, que vai vir ali do Davis e do Withcroft, e também temos
temos a fome que vira instrumento político depois, que é a tese ali do Graziosi. Só que o problema do livro do Tiago Braga é tratar essas posições como se fosse a mesma coisa, e aí começar a usar autor fora de contexto, né? Como nesse caso aqui. Isso é uma ideia de simplificar um debate que na prática é muito mais complexo. Cara, e a partir daqui, a gente vai ter vários erros no livro. Erros que eu vou chamar aqui de factuais. E aqui o problema não vai ser interpretação, vai ser erro direto de fato mesmo. Porque o livro vai dizer aqui, a União Soviética vacilou, mas se manteve de pé às custas de astronômicas 8 milhões de vidas russas. Isso aqui na Segunda Guerra Mundial. Só que esse número aqui está errado em vários níveis. Porque os estudos mais aceitos hoje, como por exemplo do Mark Harrison, também do Michael Ellman aqui, entre outros aí, como nesse Europe Age Studies aqui do Mark Harrison, a gente vai falar de 26 a 27 milhões de mortos. Desses, mais ou menos 8,7 milhões eram militares, mas vão ter outras estimativas que vão chegar a 11,5 milhões de militares. E as mortes de civis vão passar de 15 milhões. E essas mortes civis têm causas bem conhecidas. O que vai ter? Vai ter ocupação nazista, vai ter também o Holocausto, vai ter o cerco de Leningrado, vai ter também a fome provocada pela guerra. Só que essa frase do livro aqui, ela erra várias coisas ao mesmo tempo, porque ela vai subestimar o número total de mortos, né? 8 milhões, quando o total real é 3 vezes isso. Ele vai chamar também todas as vidas de russas, mas a União Soviética tinha um monte de gente ali. Tinha ucraniano, tinha bielorrusso, tinha báltico, tinha judeu, entre outros ali. E ele vai pegar ainda por cima e vai atribuir as mortes ao Stalin, quando a maior parte das mortes foi causada pela invasão nazista liderada pelo Hitler. E aí o cara vai também errar a data de um artigo usado no livro aqui. Nesse livro aqui, Marxismo e Leninismo Soviético como Mitologia, em 1944. Só que o livro ele é de 94, né? Elas publicaram aqui no Political Psychology apenas 50 anos depois. E além disso, o artigo usa documentos que só foram liberados depois de 91. E a Carol Berners-Barry se formou em 1960. Ou seja, não teria um cenário em que esse texto poderia ter sido publicado ali em 1944. Então, falta de verificação básica aí de fonte. E aqui eu não estou falando de discussão de interpretação, são erros bem objetivos, né? Tem número errado, tem categoria errada também, né? Russos versus soviéticos, tem causa errada das mortes também, tem datas impossíveis. E esse é um tipo de erro que enfraquece todo o resto da argumentação, né? Porque mostra a falha ali no básico, que é a checagem da informação. Então, se tu não consegue checar a informação, imagine interpretar as informações. Então, assim, se você olha o livro só pelos erros, a gente consegue ver o problema. Só que a gente pode ir um pouquinho além, entender o tipo de produto que esse livro, ele é. Porque como a gente percebeu, tem um padrão aqui. E esse padrão é sempre parecido. Ele vai escolher autores ali que vão reforçar uma conclusão específica. Então, a gente viu isso acontecendo em todos os mitos. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ignorar autores que poderiam complicar essa história, né? No caso desses aqui, para o mito 1, só para dar um exemplo. E aí ele vai pegar esses do meio e vai usar parte de argumento. Ah, gostei desse argumento aqui. Ah, gostei desse aqui também, vou usar. Ah, esse aqui tá legal também, vou usar esse e vou usar aquele ali. E se a gente parar para perceber, não é algo pontual. A gente viu no mito 1, nós vimos isso acontecendo também no mito 2, esses argumentos sendo trazidos, isso aqui totalmente ignorado, aqui puxando para a conclusão que ele quer, e aqui pegando umas coisinhas aqui, umas coisinhas lá, umas coisinhas lá. E no 3 vai acontecer algo parecido também. E ele vai usar aqueles nomes ali, né? Richard Pipes, ele vai usar o Viktor Suvorov, que a gente falou no comecinho do vídeo também, ele vai usar o Dmitry Volkogonov também, vai usar o Roger Moorhouse, mas ele vai deixar de fora os autores que são centrais no estudo da União Soviética. Ele vai tirar de fora o Alexander Rabinovich, ele vai tirar de fora o Lars Litt, que eu falei no começo do vídeo também, ele vai usar a Sheila Fitzpatrick, fora do contexto, também Rodolph Sunny, também J. Art Getty, também a Liane Viola, todos caras respeitadíssimos. Tem também gente respeitadíssima no Brasil, Daniel Arão Reis, Ângelo Segrilo. Então, quando você está selecionando só um tipo de fonte, o resultado vai vir pronto. Não é que o
os fatos vão levar a uma conclusão? A conclusão já está definida. Existe um algoritmo no YouTube que o Thiago Braga precisa alimentar, uma base ali de gente que segue o cara. Então os fatos vão ser escolhidos para sustentar tudo isso. Então o livro ele segue uma lógica muito clara. Vão existir verdades escondidas. Vão ter alguns autores que vão aparecer como aqueles que revelam a verdade. Outros vão ser tratados ali como enganados, ideológicos. Então isso na prática cria uma narrativa muito simples, né? Que são os heróis aqui, que são os autores escolhidos, e vão ter os vilões que vão ser os bolcheviques e líderes soviéticos. E é uma explicação única para tudo. Então isso facilita a leitura, né? Para aqueles que não querem muito atrás ali, não tem tempo, não tem paciência, não tem saco, já está com aquele viés cognitivo ali também. E isso vai ser uma redução drástica da complexidade real dos fatos. Então o ponto, cara, não é ser contra ou ser a favor da União Soviética. Eu falei aqui de um monte de problema também. O problema é outro. O livro do cara aqui não segue o padrão básico de uma pesquisa histórica mais rigorosa. Ela falha em vários níveis. É um livro aqui que falha factualmente, números errados, datas impossíveis. Ele também, meus amigos, falha em metodologia. É uma seleção parcial de fontes ali, pouco uso dos arquivos, as fontes primárias. E também falha, cara, na interpretação. Ele vai tratar opiniões discutidas como se fossem fatos fechados. Então, no fim, aqui a gente tem uma inversão. Pensa só, o livro diz que está desmontando uma mitologia soviética. Fica um negócio meio risível, mas ele está basicamente aqui construindo uma outra narrativa, né? Poderia chamar, está construindo uma outra mitologia no lugar, mas nem ouso chamar isso de mitologia, uma outra narrativa no lugar disso, que é uma narrativa simplificada, né? Obviamente, gente, que isso não significa que tudo do livro está errado, mas significa claramente que o texto não é uma referência confiável. Não dá para confiar nesse texto aqui, não dá para usar isso aqui de base. E aí, para você entender o tema de forma mais completa, vai ser preciso olhar uma bibliografia mais ampla, os autores que trabalham diretamente com documentos e com debate acadêmico. Então, essa é a minha opinião sobre esse livro aqui. E, Thiago Braga, se você vê esse vídeo aqui, não fique chateado. Leve isso como algo construtivo para você aí. E se tu for fazer react desse vídeo, faz um cherry picking decente, mostra os seus erros. Não vai pegar só uma hora ali que eu faço uma carinha feia. Não usa ad hominemzinho também, esse tipo de coisa. E é isso, agora eu quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham sobre tudo isso? E se você chegou até aqui, deixa o joinha, isso ajuda a levar o vídeo para mais pessoas. Também se inscreve no canal, assim você não perde os próximos vídeos. E todo dia, meio-dia, um vídeo novo aqui no canal. Te aguardo no próximo. Um grande abraço.